Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Guia Definitivo do Conteúdo Vendedor. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre como usar o WhatsApp Business de uma maneira que seja realmente eficiente, que facilite a nossa vida, que facilite o nosso trabalho e que facilite a vida da nossa cliente também, ok? Estão preparadas? Espero que sim. Já baixem o nosso material de apoio para que vocês preencham, para que vocês anotem os insights, para que vocês tragam as dúvidas para a nossa próxima aula. E, sem mais delongas, vamos começar. Olha, antes da gente entrar de fato no atendimento profissional pelo WhatsApp Business, quero lembrá-las, ok? Sobre o que é esse atendimento ao cliente. Nós já nascemos clientes, tá? Em algum momento da nossa vida, a gente passa por esse outro lado da dança e a gente vira atendente também. Então, é importante que a gente já comece a pensar num atendimento profissional pelo WhatsApp Business sobre como se fosse uma forma de servir também, tá? E é sempre bom a gente lembrar de quando a gente começou, né? Eu gostaria que vocês anotassem depois lá no nosso material de apoio algum insight que vocês tenham, alguma lembrança de quando foi a primeira oportunidade que vocês tiveram de servir alguém com o produto, com o serviço de vocês. Coloquem lá e eu quero ler, tá? Quero ler e é muito bom também para que a gente honre os nossos começos, tá? É gostoso porque a gente passa a apreciar mais a nossa jornada, o nosso caminho. E a gente vai começando a ver também a nossa evolução. Eu tenho algumas alunas aqui do curso que falam, Mari, mas eu estou muito no início, Mari, mas eu não entendo de rede social, mas eu não entendo de tecnologia. Calma, quanta coisa nós já fizemos ao longo dessa nossa jornada, né? E nós sempre estaremos aprendendo. Lembrem daquela escada, tá? Sempre tem alguém que está atrás da gente que a gente pode ensinar. E sempre tem alguém que está à nossa frente que a gente pode aprender. Então, isso faz parte do nosso processo, tá? É curtir também a nossa jornada empreendedora. E quando a gente fala dos pilares fundamentais do atendimento, isso precisa estar bem claro também para vocês, tá? Porque é isso que vai definir o sucesso da sua empresa, que é o sucesso da sua cliente. Por isso que o sucesso da cliente está ali, na base da nossa pirâmide. Toda empresa de sucesso é aquela empresa que aprendeu a servir da melhor forma o cliente que ela tem, tá? Aí a gente passa para o meio, que é a execução, e acima, os valores da nossa cliente. Mas eu vou começar aqui com vocês na aula de hoje de maneira inversa, tá? Vamos começar pelo topo da pirâmide, vamos começar pelos valores da cliente. E como que a gente identifica valor da nossa cliente, tá? Valor da cliente é tudo aquilo que é importante para essa cliente, tudo aquilo que ela preza. É saúde, é família, é bem-estar, é conforto? O que é valor para essa nossa cliente, tá? Nesse momento, basta que a gente pense na nossa persona, lembrando lá do nosso nicho, do nosso campo semântico e da nossa persona em si, tá? Se você hoje é uma empreendedora que ainda não tem clareza sobre persona, campo semântico, nicho, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês, tá? Mas dá uma olhadinha lá na nossa aula, que é só sobre persona, nicho e campo semântico, que isso vai deixar tudo bem mais claro para vocês, ok? Então vamos lá. O nicho é aquele grande campo, é ali onde a gente atua. Pode ser moda, bem-estar, saúde, artesanato. Qual é ali o grande campo em que nós atuamos, seja para entregar o nosso serviço ou vender o nosso produto, tá? A nossa persona é aquela nossa cliente ideal. Quem é a sua cliente ideal? Eu recomendo sempre para as minhas alunas que elas deem um nome para essa cliente ideal, para essa persona. A minha persona é a Michelle, porque como eu sou Mariana Michelle, algumas pessoas acabam me confundindo, achei por bem nomear minha persona da Michelle, então. E quando a gente conhece a nossa persona, a gente precisa saber quais são as principais dores e mais, quais são as dores que o nosso produto ou serviço vai resolver. Nós precisamos também, não, eu até brinco, né, também que a gente não precisa querer ser Madre Teresa e querer resolver todas as dores da nossa cliente. Não. Basta que a gente resolva bem e rápido uma dor, um desafio da nossa cliente. E quais que são os desejos? O que que ela quer alcançar? O que que ela sonha? Seu produto ele tem que estar conectado com isso. Quando você vai fazer a sua história, quando você vai conectar com a sua cliente. Eu gosto muito da dor, pensando muito na Cristina Junqueira, né? Ela é a dona do Nubank, né? Uma das donas, e ela fala que quando ela criou o Nubank com os sócios dela, ela pensou na dor do cliente como algo que o Nubank ia resolver como se fosse um analgésico. Ela falou, olha,
O Nubank ele veio para resolver uma dor do nosso cliente, que era a burocracia dos bancos, de uma forma rápida. Então, o meu conselho para você que está começando o seu negócio é sempre seja um analgésico para a dor do seu cliente. Resolva rápido, resolva fácil e resolva barato. Essa é a dica da Cristina, eu acho muito pertinente, quero compartilhar aqui com vocês, ok? Campo semântico é aquele campo de palavras-chave que vai nortear o seu negócio, tá? Então, por exemplo, eu tenho o podcast Ouse Ser Você. Qual é o campo semântico do Ouse Ser Você? Empreendedorismo, autoconhecimento, autoestima, desenvolvimento, sucesso. Eu tenho aqui o meu produto de mentoria para mulheres. Qual que é o campo semântico? Mulheres, empreendedorismo, mentalidade, prosperidade, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Qual é o seu? Quais que são as principais palavras ali que quando você pensa no seu produto, quando você pensa no seu negócio, elas vêm à sua mente? Isso é importante quando a gente chegar nas aulas de hashtag, por exemplo, porque a gente tendo isso claro, fica muito mais fácil encontrar aquelas hashtags poderosas que vão trazer mais clientes ali para sua base, ok? E sempre também tem em mente, tá? Que quando a gente passa a entender a nossa cliente ideal, ouvir a nossa cliente ideal, aí não tem erro. Aí a produção de conteúdo destrava, aí a produção de stories destrava, a venda destrava, porque a gente começa a ouvir, tá? E antes, você tem que saber quem é que você vai ouvir, que é essa sua cliente, ok? Uma coisa também que eu quero deixar bem frisado aqui com vocês é sobre o atendimento mudo. Atendimento mudo é tudo aquilo que a gente fala sem falar. Então, vamos pensar que você tem uma loja física. Vamos pensar que você tem uma loja de roupas. Quando a sua cliente entra na sua loja, ela encontra o ambiente limpo, ela encontra as roupas organizadas. Se ela precisa usar o banheiro está limpo, está organizado. Se ela quer tomar uma água, a água está geladinha, está num copo bonito para ela. Se ela quer tomar um café, tem um café quentinho, fresquinho, passado para sua cliente. As pessoas que atendem, elas atendem bem. É tudo que a gente não abre a boca para falar, mas que fala muito e muitas vezes fala mais do que as nossas próprias palavras. Então, isso tem que estar bem em mente. Coloca também lá no nosso material de apoio os insights que você tem a respeito disso, ok? Passando para o meio da nossa pirâmide, a gente vai para a execução. A execução é organização e segurança. Por quê? A organização, ela vai gerar segurança para a nossa cliente, vai dar segurança e confiabilidade para a nossa empresa. Ela promove segurança, principalmente quando a gente deixa claro os próximos passos. E eu vou explicar para vocês, tá? Eu até coloquei aqui como exemplo etiquetas do WhatsApp Business, porque quando a gente chegar nessa parte, que eu vou ensinar vocês como fazer exatamente cada uma das etiquetas, inclusive eu vou gravar aqui a tela do meu celular para vocês verem o passo a passo bem a fundo sobre como deixar isso bem bacana. Eu quero deixar aqui para vocês um exemplo, tá? Eu quero que vocês pensem em duas empresas. A primeira é a empresa 1, que não se preocupa em ter um WhatsApp Business bem organizado e bem bacana. Você pega o número dessa empresa e entra lá no WhatsApp Business desse lugar. Só que você chega lá, você vai olhar os produtos, está meio confuso, você não consegue entender bem os preços. Se é uma loja de roupas, por exemplo, você não sabe quais são os tamanhos disponíveis, quais são as cores. Se é uma empresa que vende doces, por exemplo, você não sabe quais são os sabores, quais são os recheios. Quando você vê, você fica em dúvida se o preço é aquele, se o peso é aquele. Fica tudo muito confuso. Você vai se sentir segura para comprar daquela loja, se você está chegando ali pela primeira vez? Agora pensa o contrário. Pensa que você entra no WhatsApp e tá ali, é uma loja de doces e os doces estão com aquelas fotos lindas. Você clica e sabe exatamente o que escolher e como escolher. Você já sabe o valor, já sabe como pagar, já sabe ali o passo a passo. Se você olha ali, tem a loja física, tem a foto da loja física, tem o endereço bem adequado para você encontrar. Entende? Organização também passa segurança, confiabilidade e leva a gente a poder vender mais e melhor, tá? Porque a gente serviu mais e serviu melhor. Tenham sempre essa equação em mente, ok? Agora, passamos para a base da nossa pirâmide, que é pensar no propósito que nós temos quando nós começamos a empreender, tá? O propósito final sempre tem que ser o sucesso da sua cliente, ok? Vou dar um exemplo aqui dessa aula que eu estou gravando para vocês do nosso curso.
Qual é o sucesso da minha cliente? O sucesso da cliente da Mari é aquela cliente que vai ter um WhatsApp Business maravilhoso, organizado, que vai conseguir vender para muito mais pessoas de uma forma mais rápida, vai ganhar mais dinheiro, vai investir mais no negócio dela, vai crescer, vai ajudar mais pessoas. Esse é o sucesso da minha cliente, esse é o sucesso da minha empresa. Qual é o sucesso da sua? Você vende roupas, por exemplo, é a sua cliente chegar lá e comprar roupas maravilhosas e sair com autoestima. Se você tem uma loja de doces, é a sua cliente morder aquele seu doce e falar: Meu Deus, que delícia! Quero presentear alguém com esse doce. Se você, por exemplo, é nutricionista, é ver ali o bem-estar, a autoestima da sua cliente. A gente tem que ter sempre isso em mente, ok? E eu gosto dessa dinâmica do banho do bebê, porque o que que acontece? Quando a gente pensa numa pessoa que nunca teve filhos, tá? Vamos pensar no meu exemplo. Eu quero ser mãe, mas não tenho filho ainda. Eu nunca dei banho num bebê. Se vocês me entregam um bebê e eu tô na casa de uma pessoa que tem um filho, aí eu vou começar a dar banho nessa criança. Como que vocês acham que vai ser o resultado disso? Agora, pensem na mãe dessa criança que sabe onde estão as coisas que ela precisa para dar esse banho no bebê. Ela sabe que primeiro, antes de colocar o bebê na banheira, ela tem que checar a temperatura da água. Ela sabe a posição que tem que segurar a criança. Entende? Quando a gente tem as informações claras, quando a gente sabe a ordem de executar tudo isso, o sucesso do nosso empreendimento é muito maior. O nosso negócio é a mesma coisa. Tem que estar claro as informações, onde a gente pode ser encontrada, se é física a loja, se é só online, quais que são minhas redes sociais, como eu acesso, tudo tem que estar claro e fácil. Outra coisa, mulheres, hoje vivemos num mundo que é extremamente digital, hoje vivemos num mundo em que todas as pessoas estão na correria. Se a mulher que chega para comprar de você e ela não consegue entender de maneira rápida, fácil, clara, como você vai resolver a dor dela e ajudá-la a alcançar objetivos, ela não vai ficar, tá? Então, vamos sim nos dedicar a fazer isso com carinho, porque isso vai ser definitivo para o sucesso do negócio de vocês. Combinado? Agora sim, nós entramos no WhatsApp Business, tá? E vamos ao passo a passo para esse uso eficiente. Primeira coisa, é importante que vocês entendam qual foi o propósito do WhatsApp Business quando ele surgiu. Foi justamente ajudar as empresas a se conectarem mais com seus clientes, seja para vender produto ou serviço, ou seja para oferecer o suporte necessário para quem chega ali, tá? O Brasil já tem mais de 165 milhões de usuários. Então, entendam o poder de você ter um WhatsApp Business organizado e eficiente ali para poder receber a sua cliente, tá? Ainda é gratuito, vamos ver, né? Espero que continue, mas a gente tem que estar preparado, né? Então, agora nós vamos ao passo a passo, tá? Eu vou trazer aqui hoje o passo a passo estruturado, mas na nossa aula extra eu vou gravar ali a tela do meu celular. Vocês já podem acessar, porque tem lá exatamente como eu fiz aqui, para baixar o WhatsApp Business e todos esses passos exatamente onde vocês podem encontrar, ok? Então, primeira coisa é baixar o WhatsApp Business do celular e colocar o nome comercial. Vocês vão lá nas configurações, clicar em ferramentas comerciais e editar o perfil. Lembrando, na nossa aula extra, também vai ter tudo lá, com a tela do meu celular gravada, ok? Segundo passo, colocaremos o nosso nome, o nome da nossa empresa e o nosso telefone. Depois, a gente passa para a descrição do nosso negócio. Mari, como que eu descrevo o meu negócio? Simples. Você vai pensar como se você estivesse fazendo um cartão de visitas. Como você ajuda a cliente? Se você oferece produtos de artesanato, quais são os seus produtos? Se você oferece produtos de alimentação, quais que são? Como é? O que você muda na vida do seu cliente? Capricha na história, tá? Tem também lá a dica na nossa aula sobre conteúdo, sobre um aplicativo para fazer as copies, tá? Um aplicativo gratuito, então deem uma olhada lá, tá? E agora, vamos para o passo 4. Horário de atendimento. Gente, isso aqui é muito importante. Só até beber uma água para falar isso com vocês. Ó, temos 3 opções no WhatsApp Business, né? Aberta em horário selecionado, sempre aberta e somente com hora marcada.
Aí vai depender do tipo de produto ou serviço que você tem. Mas o que é importante? Educar a nossa cliente com o horário que nós estabelecemos na nossa empresa. Por que eu digo isso? Nós somos mulheres e nós temos naturalmente um instinto por servir. Às vezes, quando a gente não coloca limites na nossa cliente, a gente se sobrecarrega, tá? Porque aí ela começa a nos acessar em horários que a gente não consegue responder. Às vezes a gente tá comendo, almoçando e tem que responder. Às vezes você tá com a sua família no final de semana. Então, se comprometa com o horário que você estiver disponível, mas também se comprometa com você e com a sua família no horário em que você não estiver disponível, ok? E também esses horários vão ser muito importantes para nossa mensagem de ausência, tá? A gente vai usar ali para mensagem de ausência e também para mensagem de saudação. Nos próximos blocos é só sobre isso. Ok. Seguindo aqui. Opa, peraí. O passo 5. Vamos para o passo 5. Colocar endereço, tá? É importante que vocês coloquem as informações corretas, inclusive se o seu endereço for físico, colocar pontos de referência. Como a gente já falou, a cliente tem que ter tudo ali pronto, claro e fácil para ela, tá? Caso você não atenda fisicamente, coloca nosso atendimento é 100% online. Vocês entram, por exemplo, no meu WhatsApp Business, vai estar lá, 100% online, ok? Endereço de e-mail. Mulheres, o mundo ideal é que nós tenhamos um e-mail profissional. Então, por exemplo, contato@mariananichelle.com.br. Isso passa segurança, isso passa organização, isso gera mais autoridade, mais profissionalismo. Mas pode ser que hoje você esteja no momento em que isso ainda não é possível. Mas dentro do que é possível para você, você tem que ser o mais profissional, tá? Então, qual é a minha sugestão? Evita apelido, evita sigla, procure algo realmente que passe essa noção de seriedade. Então, por exemplo, empresaoficial@gmail.com, empresaoficial@yahoo.com.br. Não coloca aquelas coisas assim, a gatinha 82@gmail, ou sabe essas coisas assim? Eu já tive algumas alunas, pode ser que algumas delas estão aí, que nós já conversamos no nosso onboarding das alunas, para alinhar isso. Não dá para a gente brincar em serviço, ok? E não é porque você hoje tem poucos recursos, que você não pode investir em tudo isso, que você vai deixar de fazer o melhor, tá? Não consegue investir hoje em ter um e-mail profissional? Ok. Esse e-mail que você tem hoje, faça ele da melhor maneira. Se vocês forem ver, por exemplo, do podcast, né? Que ele não é um e-mail pago, ele é ouse ser você podcast, @gmail.com. Mas tá ali, tá claro, tá? É diferente de ser assim, Mari84, Souza, Cajuru, entende? Não faça isso, não faça isso. Passo 7, site. Se você tiver o seu site já pronto, coloca, tá? Se você ainda não tem site, mas quer fazer sites gratuitos, aproveita a nossa aula lá extra também sobre como criar sites gratuitos para você já ter o seu e não ficar esperando tudo isso acontecer. Confere lá no conteúdo extra, ok? E pode ser também um Linktree, um formulário. Por exemplo, eu tenho um site, mas hoje, como as minhas mentorias estão abertas, lá tá o meu link de preenchimento para a minha mentoria. Então, deixa ali sempre uma chamada para ação para o seu cliente, ok? Quem também não sabe fazer o Linktree, aproveita. Lá na aula bônus também tem como fazer um Linktree bem bacana e gratuito, tá? Seguindo, esse é muito importante, catálogo. O catálogo tem que estar claro, objetivo e tem que mostrar de forma bem simples os seus produtos e os seus serviços, tá? Dentro das suas possibilidades, invista em fotos de qualidade. Coloque item por item, com cuidado, com carinho. Dedica realmente um tempo para fazer isso da melhor maneira, tá? Lembrando também que já deixei também no material a indicação de sites gratuitos de banco de imagem. Se hoje para você não é uma possibilidade investir em foto de qualidade, já checa lá, porque tem site gratuito que é só você entrar e baixar a imagem e já consegue fazer um catálogo sensacional só com isso, tá bom? Outra coisa que é bem legal é deixar ali vinculado o Facebook e o Instagram no próprio WhatsApp, tá? E quando você for escolher a categoria, escolha aquela que seja mais pertinente ao que você faz.
se é marketing, se é desenvolvimento pessoal, qual é o seu negócio ali? Você seleciona, porque isso é legal quando a gente for trabalhar a parte de anúncios. Não sei se vocês usam, mas dá para usar anúncio no WhatsApp Business também, hein? Olha, olha. Depois, recado. Sempre receba bem a sua cliente. Oi, que bom que você está aqui. Olá, seja bem-vinda. Sempre acolher a cliente quando ela chega para você, ok? Agora temos todas as informações para a gente começar. Sugestão: deixa já no bloco de notas do seu celular mensagem de saudação para sua cliente nova e respostas rápidas para perguntas frequentes. Porque assim, no seu copia e cola, você consegue fazer isso de maneira mais ágil e alcançar mais pessoas, tá? Principalmente porque a maioria das nossas alunas aqui ou ainda trabalham sozinhas ou trabalham com uma equipe bem pequena, então ter isso à mão facilita muito, 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 muito. Agora, já na nossa próxima aula, vamos então aprender mensagem de saudação e mensagem de ausência, que diz tudo sem dizer muito. Então, nós vamos aprender ali a como colocar de maneira estratégica essas mensagens, aproveitando aqueles mínimos caracteres que o WhatsApp deixa a gente usar, né? Também como fazer essas respostas rápidas e colocar as etiquetas de maneira muito mais fácil, muito melhor. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!